ovelhas entre os matagais, vencendo o leão e o urso pra defender o que era do pai. Sem aparência, formosura e estatura, mas ele me viu. Meus irmãos tinham mais jeito, Eliabe tinha estatura, Abinadab tinha altura e Samar cara de rei. Mas ele me viu. De repente ouço entre os matagais alguém chamar meu nome, me dizendo: enquanto você não chegar em casa, ninguém come. E ao entrar recebi a unção e uma força sobrenatural em mim surgiu. Alguém pensou que eu ia morrer entre os matagais, mas ele me viu, ele me viu. Eu tinha tudo para não ser nada, eu tinha tudo para ser esquecido, eu tinha tudo para ser rejeitado, eu tinha tudo para ser excluído, mas ele me viu, ele me viu, ele me viu. E quando ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou, pois pra ele não importa se és leigo ou doutor, ele escolhe, está escolhido, é dele o querer. Ele ainda vai no presídio, na roça ou na cidade, escolhe o menor sem perguntar idade. Pode se alegrar, pois ele viu você, ele viu você, agora é sua vez. Ele viu você sem ninguém mandar, ele viu você sem você dar o nome, ele viu você sem ninguém te ligar, ele viu você, então receba a unção. Ele viu você entre os teus irmãos, adore, exalte, cante e receba poder, pois ele viu você. Eu tinha tudo para não ser nada, eu tinha tudo para ser esquecido, eu tinha tudo para ser rejeitado, eu tinha tudo para ser excluído, mas ele me viu, ele me viu, ele me viu. E quando ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou, pois pra ele não importa se és leigo ou doutor, ele escolhe, está escolhido, é dele o querer. Ele ainda vai no presídio, na roça ou na cidade,
moabitas se preparam para enfrentar todos que estiverem junto com o rei Josafá. Eles vêm armados, certos que irão vencer, pois foram treinados pra nunca perder. E trouxeram a notícia ao rei Josafá: vem uma grande multidão além do mar. O que faremos se lutarmos? Não vamos vencer. Eles têm armas e soldados, vamos perecer. Mas Josafá pregou ao jejum. Ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder. E de joelhos no meio da congregação, o rei Josafá começou a dizer: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra, e na tua mão a força e o poder. E em nós, Senhor, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E depois que todo o povo começou a adorar, uma glória na congregação apareceu. Transformou Jaziel e começou a usar. Ouve todo Judá a voz de Deus. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos 4:12. Sou mensageiro da última hora. Entra no ar, Mensageiros da Última Hora. Milhões estão à nossa espera, precisam ouvir falar de Jesus. Uma programação 100% missionária. Levante, não temas, você foi chamado. O índio de Cristo está sobre. Da Assembleia de Deus de Criciúma. Atuamos em 11 países, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Direção-geral, Pastor Roberto Ronato Ovaile, transmitindo a realidade, os desafios do campo missionário. Mensageiros da Última Hora. É preciso ir além. Maravilha de Deus, estamos chegando com o nosso programa semanal, programa MUH Mensageiros da Última Hora, o programa missionário aqui da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Criciúma, que tem na presidência Pastor Roberto Ronato Weiler e como coordenador geral do MUH, Pastor Ayrton Luciano, e como vice-coordenador, Pastor Renato Cardoso. Nós estamos iniciando mais um programa semanal, o programa MUH Mensageiros da Última Hora, o programa missionário aqui da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Criciúma. E juntos vamos das 15 às 16 horas com a nossa programação de segunda a sexta-feira. Você tem um encontro marcado pelas rádios Marumbi, Vertical e pelas plataformas digitais. Nós estamos direto dos estúdios da De Criciúma, com quem nos dá a coordenação técnica e o suporte de mídias, Pastor Adriano Fidelis e toda uma equipe. E você é o nosso produtor do programa. Você participa, ouve a programação, faz este programa juntamente conosco, e nós vamos juntos até às 16 horas fazendo a programação MUH, programa Mensageiros da Última Hora, um programa missionário da Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade de Criciúma. De segunda a sexta-feira nós temos este encontro marcado das 15 às 16 horas, e você já conhece o programa. Aqui nós falamos de missões, nós trouxemos o testemunho, mas nós vamos na fonte com os missionários. Temos as imagens para quem nos acompanha no canal do YouTube, pelas redes sociais, você pode assistir as imagens também. E é claro, para quem está só nos ouvindo, você acompanha a narração, o testemunho, a fala dos missionários, e assim nós ficamos muito bem informados, aonde a lei da semeadura do evangelho, a obra missionária, onde estamos
semeando a poderosa palavra de Deus, e você acompanha esta programação. Por isso, você é nosso convidado para ficar juntamente conosco até às 16 horas, compartilhar este programa juntamente nas redes sociais, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis para fazer parte deste grande exército missionário. São 40 anos de trabalho missionário aqui da AD Criciúma, 85 anos completamos a AD Criciúma, na linda, na bela cidade de Criciúma. 60 quilômetros nos separa de uma das imagens mais lindas do mundo, a Serra do Rio do Rastro, o Planalto Serrano. 60 quilômetros nos separa. 25 quilômetros do litoral mais lindo do Brasil, o litoral catarinense, também nos separa. E 200 quilômetros da capital mais linda do Brasil, a capital catarinense, e 200 quilômetros da capital gaúcha. Aqui está a linda e bela cidade de Criciúma, que está no seu centenário, completando 100 anos de emancipação também. Essa linda e bela cidade de Criciúma, onde Deus estendeu as mãos, abençoou, e daqui nós estamos levando o Evangelho de Cristo Jesus, proporcionando a palavra de Deus para o mundo, quebrando as fronteiras, e assim como uma vez semearam nesta terra produtiva, e daqui desta terra produtiva está jorrando a palavra de Deus para povos e nações. E hoje nós iremos até o oeste catarinense. Nós temos mais de 50 cidades que são apoiadas pelo trabalho do MUH, são quase 50 cidades aqui no território brasileiro, e nós vamos conhecer uma delas, aonde a obra missionária está lá estendendo as mãos para que daqui a pouco esta obra possa caminhar com as suas próprias pernas também. Mas no início existe uma grande dificuldade, e é claro que a cidade de Criciúma, a AD Criciúma, o MUH, não vai deixar de estender as mãos para semear, levar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus para outras cidades que passam por necessidade, até desenvolver e assim semear e ter as condições de começar a colher frutos, para que assim a obra possa caminhar com as suas próprias pernas. Mas enquanto isso, fazer missão é andar de mãos dadas, o Evangelho, a palavra. A obra missionária vai até o campo também de dificuldade. Vamos acompanhar e assim juntos fazer esta grande obra. Agora nós vamos para um lindo louvor, e em seguida, já com imagens, testemunho, nós vamos aí no oeste catarinense acompanhar uma das cidades que o MUH tem uma grande parceria, estendendo as mãos, a AD Criciúma, e assim dando sustentação para que a obra possa se consolidar e o Evangelho se propagar também em solo catarinense. Mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação.
A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e a usar os seus dons. Pra chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e a usar os seus dons. Pra chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade, Ele é a verdade. Jesus é a verdade, a verdade. O filho. Um homem muito rico e seu filho tinham grande paixão pelas artes e tinham de tudo em sua coleção. Mas o jovem precisou ir para a guerra e morreu em batalha quando resgatava outro soldado. O pai recebeu a notícia e sofreu profundamente a morte do seu único filho. Depois de algum tempo, um jovem bateu à sua porta com uma grande tela em suas mãos e disse:
O Senhor não me conhece, mas eu sou o soldado por quem seu filho deu a vida. Ele estava me levando a um lugar seguro, mas foi atingido e morreu. Ele falava muito do Senhor e de seu amor pelas artes. Então o rapaz estendeu os braços e disse: eu sei que não é muito, mas creio que seu filho gostaria que o Senhor recebesse isto. Era um retrato pintado pelo jovem soldado. Ele agradeceu e ofereceu-se para pagar-lhe pela pintura. Não, disse o jovem, eu nunca poderei pagar o que seu filho fez por mim. Essa pintura é um presente. O pai colocou a tela à frente de suas grandes obras de arte. E sempre que alguém visitava sua casa, ele mostrava o retrato do filho antes de mostrar sua famosa galeria. Mas depois de algum tempo, o homem morreu e haveria um leilão de todas as obras de arte que lhe pertenciam. E o leiloeiro bateu seu martelo para dar início ao leilão. Começaremos o leilão com a tela O Filho. Quem oferece o primeiro lance? Perguntou. Houve um grande silêncio. Então alguém disse: queremos ver as pinturas famosas. Esqueça esta. O leiloeiro insistiu: alguém oferece algo por esta pintura? Finalmente uma voz: eu fico com ela. Era o velho jardineiro da casa. Sendo um homem muito pobre, não pôde oferecer muito. Então o leiloeiro soltou seu martelo e disse: sinto muito, damas e cavalheiros, mas o leilão chegou ao seu final. Mas e as pinturas? Perguntaram os interessados. Eu sinto muito. Quando me chamaram para fazer o leilão, havia um segredo no testamento do antigo dono. Não seria permitido revelar este segredo até este exato momento. Somente a pintura O Filho seria leiloada. Aquele que a comprasse herdaria absolutamente todas as suas posses, inclusive as pinturas famosas. O homem que comprou o filho fica com tudo. Deus entregou seu único e amado Filho para morrer por nós numa cruz. E assim como o leiloeiro, a mensagem hoje é: quem ama o Filho tem tudo com o Pai e herdará suas riquezas. Contribua com a missão Mensageiros da Última Hora, da Assembleia de Deus de Criciúma. Caixa Econômica Federal, Agência 0415, Operação 003, Conta Corrente 5109-9, Pix doe@missãomuh.org. E no Banco Sicoob, Agência 3074, Conta Corrente 41971-0, Pix 48-999-370694. Missão MUH. Faça missões hoje. Contribua. Sistema Jensen de Comunicação. Porque o mundo precisa de salvação. Estamos voltando para a nossa programação semanal MUH, Mensageiros da Última Hora, este programa missionário aqui da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Criciúma, que tem na presidência pastor Roberto Ronato Weiler e como coordenador geral do MUH, pastor Ayrton Luciano, e como vice-coordenador pastor Renato Cardoso, hoje apresentando a programação aqui direto dos estúdios da AD Criciúma, que é supervisionada a parte técnica pelo evangelista Adriano Fidelis, que nos dá as condições para nós fazer a programação, é claro, em cadeia com a Rádio Marumbi de Curitiba e a Rádio Vertical aqui do sul de Santa Catarina, na cidade de Criciúma. Nós estamos aqui fazendo a nossa programação de segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Nós estamos direto dos estúdios da AD Criciúma, fazendo a programação MUH, Mensageiros da Última Hora, o programa missionário da Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade de Criciúma, e você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, e também pelo canal de YouTube, onde você tem as imagens dos nossos missionários. Como nós falamos na abertura do programa, a nossa programação ela tem um modelo já preparado, pelo suporte que nós temos, de conseguir estar sempre visitando a obra missionária, né? Nós estamos aqui fazendo a obra missionária. A AD Criciúma é uma igreja missionária, são 40 anos
que nós estamos aí fazendo missão através do MUH. E é claro, a cada ano cresce a obra missionária, cresce as necessidades, e nós fizemos um trabalho em conjunto com os nossos missionários. São 12 países, mais de 50 cidades do estado do Brasil, aqui no estado federativo do Brasil, né? Nós estamos no Piauí, no Sertão Nordestino, enfim, estamos aí com várias parcerias e também muito presente no solo catarinense, nas regiões de dificuldades, onde nós temos campos que precisa de uma mão estendida para que essa obra possa se estender cada vez mais. E nós temos aí o Oeste Catarinense, um local onde nós temos muitas parcerias, e nós vamos em uma dessas cidades. Você vai acompanhar o testemunho, você vai acompanhar as imagens, porque nós estamos sempre visitando os missionários, né, pastor? Nosso coordenador de missão, pastor Ayrton Luciano, ou eu mesmo, estamos sempre presentes acompanhando a obra missionária, e temos uma equipe também, nós temos uma diretoria, os coordenadores. Vai um grande abraço à diretoria do MUH, os coordenadores dos setores e também das congregações, que são parceiros, né? Pessoas que estão aí participando de todos os cultos, falando de Jesus Cristo, falando da obra missionária e acompanhando todos os trabalhos. São 50 cidades praticamente que nós estamos presentes com o MUH em parceria, muitos com pastores de campos que precisam estender, né, precisam desta mão estendida para que eles possam fazer a obra missionária. Também estamos aí em outros estados, como o Piauí, onde tem o nosso missionário pastor Enio de Andrade, e mais de 12 países. São barreiras que são fronteiras vencidas pelo MUH, e lá está o símbolo do MUH, a bandeira do MUH plantada em solos que até então o evangelho não havia alcançado, mas através do MUH e os nossos missionários, como Peru, Bolívia, ilhas de Zanzibar, continente africano, Moçambique e tantas outras regiões aonde nós estamos aí fazendo a obra de Deus. E agora nós vamos acompanhar as imagens para que você acompanhe o trabalho missionário que é feito também em solo catarinense, no solo brasileiro, e nós vamos acompanhar o desenvolvimento e o crescimento e a alegria das pessoas que recebem a parceria do MUH, da AD Criciúma. Agora nós vamos para o testemunho de um dos nossos parceiros do MUH. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos em uma viagem missionária à cidade de Iomerê. É um dos municípios que a Missão Mensageiros da Última Hora tem estendido as mãos. Hoje são mais de 40 municípios no estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Está conosco aqui o presidente desta igreja, pastor Jair Laurindo, que está comemorando 3 anos de emancipação da igreja nesta cidade, onde a Missão Mensageiros da Última Hora tem uma parte nesse trabalho, não é mesmo, pastor Jair? Verdade. Pai do Senhor, povo de Deus, prazer em estar aqui com o coordenador, o pastor Ayrton Luciano, fazer parte da missão, autorizado pelo nosso ilustre presidente, pastor Roberto Alvaile, que exatamente há 1 ano atrás ele esteve aqui no 2º ano do aniversário da emancipação, e agora, pelos seus motivos justos, não esteve, mas não deixou de estar presente através do coordenador, da sua equipe que está nos representando. E dizer que Criciúma, pastor, é o braço forte aqui. A parte de Criciúma, de 1 a 10, tem 7, vamos assim dizer. Por quê? Porque está nos mantendo integralmente nesse período de 3 anos, onde eu fiz uma soma e é um valor elevado que tem investido, e graças ao bom Deus, ao coração generoso dos criciumenses, na pessoa do pastor Roberto, que tem feito esta ação importante, que tem beneficiado a Iomerê. De forma contrária, irmãos, nós não teríamos 50% do valor do terreno, não teríamos tantos outros benefícios que temos, porque estaríamos investindo em outra área. Assim, através desse recurso que vem de lá, pastor, a gente pode fazer com que o montante que sobra a gente investe em outra área. Então, parabéns ao MUH,
na pessoa do pastor Roberto, pastor Luciano, toda a equipe de missão, os irmãos que têm orado, têm contribuído, sabendo, irmãos, que minhas palavras, elas não vão expressar todo agradecimento, mas a minha palavra é de gratidão, e eu tenho absoluta certeza que os céus revelará tudo quanto os irmãos têm feito por nós. Estamos cientes disso. O Senhor é justo e fiel para dar a cada um segundo as suas obras. Maravilha. Pastor Renato, nós queremos aqui agradecer já ao pastor Jair, juntamente com a sua esposa irmã Eliane, pela recepção, né, por ter nos recebido aqui na cidade de Iomerê, e agradecer, né, a todos aqueles que têm contribuído com esta obra. Há um lema da missão Mensageiros da Última Hora que é preciso ir além, né, pastor Renato? É isso mesmo, né? E a gente já tem esse propósito, né? Os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Roberto, que faz questão que nós acompanhamos os nossos missionários, como é aqui hoje em Iomerê, né? Onde está o pastor Jair, a sua esposa, a sua família e toda a membresia que está muito gratas a Deus pela semeadura que Criciúma vem fazendo nesta grande obra, e hoje nós podemos assim nos alegrar vendo desenvolvimento, crescimento em pessoas convertidas, a igreja crescendo e com uma perspectiva em pouco tempo, daqui a pouco, ter a sua sede própria. E nós estamos juntos nesse trabalho, né? Você faz parte dessa semeadura e com certeza o MUH, né, abraça mais essa causa, e nós estamos aqui colhendo os frutos hoje e também se alegrando com o propósito do 3º ano de aniversário da emancipação de Iomerê. Muito bem, né? Tem chegado aqui também a irmã Eliane, esposa do pastor Jair. Estamos nos preparando aqui para o culto desse domingo à noite, dando sequência aos trabalhos no sábado, né? Nós tivemos ontem, então, este culto festivo, e hoje, né, o encerramento, e vai ser uma bênção de Deus. Irmã Eliane, que tem a nos dizer aí, deixa uma palavra de gratidão aos nossos irmãos lá de Criciúma. É gratidão, né? A gente tem que só agradecer a Deus e agradecer esse povo que sempre está junto de nós, nos ajudando. A gente agradece a força, tá bom? Gratidão a Deus. Muito bem, nós louvamos a Deus então por todos que têm estendido as mãos para a missão Mensageiros da Última Hora. Um forte abraço aqui da cidade de Iomerê para Criciúma e todo o Brasil também, através das rádios, né? Marumbi, Vertical e as plataformas digitais. Que Deus os abençoe. Pois bem, você acompanhou aí uma das grandes parcerias. Pastor Jair está lá na cidade de Iomerê, a cidade onde nós estivemos lá acompanhando a obra, o desenvolvimento, a parceria. Iomerê, lá no oeste catarinense. Nós acompanhamos as dificuldades, né? Recente conseguiu adquirir um terreno, as pessoas ainda relutavam muito em fazer negócio para evitar que a denominação, a Igreja Assembleia de Deus, pudesse ter sua sede própria, né? Valores muito altos quando eles as pessoas que estão negociando descobrem que é para colocar uma Igreja Assembleia de Deus, já que ainda existe uma resistência na cidade, é uma cidade muito bem cuidada, muito bem traçada, mas ainda não abraçaram, né, a maneira como o Evangelho é aqui no nosso litoral, onde, né, nós temos liberdade com as lideranças municipais, né, temos acesso para ter contato com as lideranças que são lideranças públicas, né, do poder público, e lá existe ainda um pouco mais uma resistência, né, uma cidade que está iniciando um desenvolvimento muito bem traçada, mas o Evangelho ainda não conseguiu entrar no coração daquele povo, né? Então, existe uma dificuldade, mas nós estávamos lá acompanhando e com certeza Deus vai abençoar. E em breve teremos aí a nossa denominação, a sede própria lá na igreja, na cidade de Iomerê, Assembleia de Deus com sua sede própria, e nós cremos, né, na oração, no propósito, no modelo pentecostal, que é de expansão e crescimento da obra de Deus,
e com certeza nós iremos alcançar isso. É este o propósito, levar o evangelho, levar a palavra, ajudar os lugares onde existe a necessidade, né, como é o campo de Iomerê, que sequer tem a sua própria igreja, paga aluguel, as dificuldades que são, é um local onde o aluguel é caro, os terrenos são caros, né? E ainda existe a dificuldade de você conquistar, ter a empatia, né, da cidade, do poder público, onde existe uma certa resistência. Mas nós iremos, através da comunhão, da graça, da oração, quebrar essa resistência e colocar a semente do Evangelho de Cristo Jesus para que essas pessoas possam ser alcançadas e mudar, né? Em vez de nós ficarmos aí enfrentando a resistência e a dificuldade, e avançarmos, conquistando os corações das pessoas pela palavra de Deus. A palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra transforma, a palavra ilumina, a palavra capacita, a palavra abre os caminhos e nós avançamos. E é assim que a gente crê, né? Porque nós estamos com a verdade. Nós estamos com a palavra que é viva. Hebreus 4:2, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir a intenção do coração e do pensamento. Então é esse o propósito, e nós cremos aí que Deus irá nos abençoar ali nessa parceria do Iomerê, fazendo a obra de Deus, e com certeza nós estaremos aí juntos levando a poderosa palavra de Deus, porque esse é o grande propósito, né? Esse é a grande missão daqueles que fazem a obra de Deus. Então, juntos nós vamos fazendo e levando a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus a povos e nações. Propósito sempre de semear a palavra de Deus. E graças a Deus, Iomerê é uma das cidades que está sendo alcançada, e nós estamos levando a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, a palavra que transforma e muda a vida das pessoas. Então, nós acompanhamos aí o testemunho, acompanhamos as imagens, a fala. Muito importante nós estarmos presentes, acompanhando o desenvolvimento desta obra, a obra missionária, que é uma necessidade, né? Mesmo que nós estejamos no nosso estado, em Santa Catarina, mas as mãos precisam ser estendidas. A obra missionária se faz com várias mãos, e nós precisamos acompanhar o desenvolvimento, acompanhar e estar juntos, vendo e ouvindo, né, as dificuldades, os desafios, porque assim nós conseguimos entender bem melhor os propósitos de fazer com que o Evangelho possa se propagar cada vez mais através da grande necessidade que é fazer a obra missionária. Quando você está presente, você está no solo, você está com os pés ali caminhando nos mesmos lugares aonde esses nossos guerreiros missionários estão desenvolvendo e levando a mensagem, você consegue ter a grande dimensão da necessidade de fazer o quanto mais rápido possível, o quanto mais nós pudermos, nós poder assim investir na obra missionária, o quanto é importante. E graças a Deus que a DEI Criciúma, na grande parceria, você que é nosso ouvinte, você que nos acompanha, você que está nos ouvindo agora pela Rádio Vertical FM, nós estamos no programa MUH, Mensageiros da Última Hora, um programa missionário da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Criciúma, falando sobre os trabalhos missionários, e um deles foi a visita ali na cidade de Iomerê, onde nós temos o pastor Jair, que também já esteve aqui no campo de Criciúma, enfim,
e está há mais de 3 anos ali naquele campo, lutando, né? É um campo recente e também, né, usando a comunhão espiritual daquilo que a igreja, né, abraça para fazer, a grande comunhão espiritual para que a obra possa desenvolver. Lá está o pastor Jair, na parceria com a AD Criciúma MUH, nós assim semeando a palavra do Evangelho de Cristo Jesus para alcançar aquele povo, aquela região também que precisa ouvir a palavra de Deus, precisa também receber a mensagem de Cristo Jesus, mesmo que nós estejamos, né, aqui no mesmo estado, mas são regiões diferentes e nós precisamos assim viver nesta grande comunhão, neste grande propósito de Deus. Nós vamos para mais um intervalo, ouvir um lindo louvor preparado aí pela nossa equipe técnica, né, Adriano Fidelis e toda a equipe. Nós vamos para um lindo louvor e você no intervalo, você conhece, né, as nossas contas, aonde você pode fazer a sua oferta, o Pix, e também participar destes grandes projetos missionários. E vem aí, né, fique ligadinho, nós estaremos trazendo mais informações. O Natal missionário, né, os nossos missionários, eles às vezes com toda dificuldade, mas eles querem investir na obra missionária, né? Eles querem se colocar para também levar alegria aos seus membros, né? Aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, eles também querem levar uma alegria natalina para o coração deste povo. E nós iremos falar muito durante o mês de novembro e também dezembro sobre o Natal missionário MUH. Então agora nós vamos para um lindo intervalo, onde nós vamos ouvir um lindo louvor e em seguida já estaremos voltando com a nossa programação MUH. Adorar.
adoradores que adoram em espírito e em verdade. Se você está aqui nesse momento para adorar a Deus, o importante é que Ele cresça e eu diminua. Então adore, adore. Aleluia. Sei que é difícil, eu sei, mas tuas mãos me sustêm. Todo dia as lutas vão chegar, mas minha vitória é Deus quem dá. Quero te adorar, quero te adorar, quero te exaltar, ó A existência de Deus. Existem pessoas que não creem na existência de Deus. Porém, quando um pássaro canta, Deus diz: eu estou aqui, mas o homem não ouve. Trovões e raios aparecem no céu e o homem não nota. Deus faz um milagre e uma vida nasce, mas o homem não repara. E ainda diz: se existes, deixe-me vê-lo. E estrelas brilhantes aparecem e o homem não percebe. Então clama dizendo: toque-me. E uma borboleta pousa no seu ombro, mas o homem a espanta. Deus está em todos os lugares, até nas coisas que nem imaginamos. Abra os olhos e veja. Contribua com a missão Mensageiros da Última Hora, da Assembleia de Deus de Criciúma. Caixa Econômica Federal, agência 0415, operação 003, conta corrente 5109-9, Pix doe@missãomUH.org. E no Banco Sicoob, agência 3074, conta corrente 41971-0, Pix 48-999-370694. Missão MUH. Faça missões hoje. Contribua. Sistema Janssen de Comunicação. Porque o mundo precisa de salvação.
Voltando com a programação MUH, Mensageiros da Última Hora, este programa missionário da Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade de Criciúma, sempre com o propósito de trazer a palavra de Deus para povos e nações, alcançar o maior número de pessoas. Nós estamos aqui direto dos estúdios da AD Criciúma, fazendo a nossa programação na parceria com a Rádio Vertical, Marumbi e as plataformas digitais. Você está acompanhando a programação missionária, o programa MUH Mensageiros da Última Hora, este programa missionário aqui da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Criciúma. Nós vamos agora juntos fazer leitura de um texto sagrado para que possamos meditar na palavra de Deus e juntos trazer um momento de reflexão para que Deus possa nos dar uma direção e orientar nesse início, segundo dia da semana, onde nós estamos aqui direto dos estúdios da AD Criciúma com a nossa programação semanal. Romanos capítulo 12, uma das cartas do apóstolo Paulo, 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, um texto como esse, Paulo está nos orientando que nós não devemos jamais nos sentir conformados com este mundo, pois nós temos o poder para transformar pela renovação que agora o Espírito Santo, desde quando nós aceitamos Cristo Jesus, transforma a nossa vida, muda o nosso modelo de vida, muda o modelo de visão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que as pessoas percebam a boa e agradável vontade, perfeita vontade de Deus para com as pessoas. Na realidade, Deus quer que as pessoas possam vir de encontro e eles possam entender que Deus não quer condenar ninguém. A mensagem do Evangelho veio para trazer salvação e jamais condenação, mas é a própria natureza do homem, a própria reação, as próprias atitudes, o próprio comportamento que faz com que as pessoas se condenem a si mesmo pelo próprio pecado. E através dessa natureza pecaminosa, essas pessoas têm reações que lhe afastam de Deus. Agora, quando nós temos a mente transformadas pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, temos a vida transformadas pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, as pessoas são transformadas e mudadas porque o Evangelho produz isso. E nós não nos conformamos, nós precisamos falar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos pregar, nós precisamos levar esta mesma mensagem que nos alcançou para outras pessoas, para que este mundo possa, enquanto nós estivermos aqui, seguindo a Cristo Jesus, buscarmos o modelo da perfeição, porque Cristo é a perfeição. E quando você aceita Cristo Jesus, você não aceita, você não se conforma mais com aquilo que é a natureza pecaminosa que faz com que as pessoas caminhem para a sua própria perdição. E nós não nos conformamos com isso, nós queremos aperfeiçoar, nós queremos que o mundo comece a ter atitudes e comportamentos diferentes através de Cristo Jesus, e existe um propósito espiritual divino de ver essas vidas transformadas e sendo aperfeiçoadas, tirar e arrancar do lago de charco, do charco de lodo, onde se encontram as almas que caminham para o nada sem Cristo Jesus. E nós queremos arrancar
deste charco de lodo, colocar os seus pés firmes sobre uma rocha, que esta rocha é Cristo Jesus. Ou seja, o próprio salmista vai nos dizer isto, no Salmo 41, 1 e 2, 40 versos 1 e 2, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Ou seja, o salmista está dizendo que Deus tira você deste lugar horrível, desse charco de lodo que é o mundo. Por isso que Paulo diz: não vos conformei. Nós não nos conformamos, por isso que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, por isso que nós estamos nas congregações, por isso que nós vamos levar a mensagem, fazendo missões, rompendo fronteiras e enfrentando as dificuldades, levando o evangelho de Cristo Jesus a povos e nações, porque nós queremos arrancar do charco de lodo, colocar colocar aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Seus pés estarão sobre uma rocha, colocar os seus pés sobre a rocha, firmar os seus passos e dirigir agora o seu caminho, não mais pelo desejo do mundo, mas sim pela presença do evangelho, da palavra, da graça, da presença de Cristo Jesus. É isso que nós queremos e é isso que Deus quer para você, e por isso nós estamos aqui falando, pregando, evangelizando e anunciando o evangelho de Cristo Jesus através da propósito da pregação, através do propósito da evangelização. Por isso nós vamos agora para o nosso momento de oração e nós vamos orar por você. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Poderoso, eterno e maravilhoso Deus, debaixo da graça, da unção, do poder e da manifestação do Teu Espírito, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para interceder por homens e mulheres que estão nos ouvindo, para que a Tua palavra, o Teu Evangelho, a Tua presença, Senhor, possa alcançar o maior número de pessoas e venha o Senhor a professar a Ti como Senhor. Nós oramos, Senhor, para que haja, Senhor, uma providência divina. Se as pessoas estão, Senhor, passando por uma necessidade, seja ela uma enfermidade, em nome de Jesus, que haja cura. Se estão passando por um problema sentimental, em nome de Jesus, que haja harmonia. Se estão passando por um problema financeiro, material, em nome de Jesus, que haja solução. Que a Tua boa mão possa ser estendida sobre essas vidas. Assim nós oramos, Senhor, assim nós abençoamos, Senhor, assim nós profetizamos, Senhor, que a graça e o poder de Deus esteja sobre a vida destas pessoas, em nome de Jesus. Maravilha de Deus, assim estamos fechando mais um programa MUH, que Deus possa lhe abençoar e conceder as ricas bênçãos do poder e da manifestação do seu Espírito sobre sua vida, em nome de Jesus. Mensageiro da última hora. Você ouviu Mensageiros da Última Hora. Milhões estão à nossa espera. Uma programação missionária da Assembleia de Deus de Criciúma. Volte a nos sintonizar. Teu semblante descaído, como quem quer na jornada desmaiar. Se a cruz teus fracos ombros tem ferido e tu achas muito pesada pra levar, ergue os olhos, vê a glória que te espera. Com as flores não se pode comparar. O choro pode durar uma noite, a alegria o amanhã descontará. Muitos ventos
te atuanar. Não te esqueças que o gemido no Calvário nos precede no ardor de pentecostal. Quando olhais as feridas em teus ombros, provocadas por teus passos sobre a cruz, não te deixes levar pelos assombros, pois também ferir os ombros de Jesus. É certo que um dia o veremos entre multidões no espaço celestial. Ali gloriosos hinos cantaremos, as lágrimas não teremos jamais. Ali eterno gozo durará. Vai seguindo entre cantos e alegrias até chegarmos à beira do Jordão, onde então tu ouvirás as melodias dos anjos que te esperam em Sião. Quando olhais entre pernas e brilhantes, aluzindo pés e mãos de meu Jesus, são sinais dos duros cravos flamejantes que o feriram e o mataram sobre a cruz. É certo que um dia o veremos entre multidões no espaço celestial. Aqui o sol se põe, a nuvem passa, ali a noite já não haverá. Aqui na vida tudo é passageiro, ali eterno gozo durará. Sistema Jansen de Comunicação. Porque Jesus voltará e você precisa estar pronto. Se a luta está difícil pra vencer, eu tenho um conselho pra você.
só usar a fé que essa tempestade vai passar. Não tem nada que vai te atrapalhar a sua vitória receber. É só usar a fé que esse Deus que falo está aqui e nada poderá te impedir. Ele te dá forças pra vencer. Você tem promessas do Senhor, Ele fará de ti um vencedor. Use a sua fé, entra em ação, Ele fará de ti um campeão. Você só precisa acreditar. É só usar a fé